Olá, olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa aula de artes? Na aula de artes de hoje, vamos trabalhar o assunto criando ilusões, certo? Vai da página 32 até a 51. Vamos trabalhar com a ilusão, certo? Não só a ilusão visual, como também a auditiva, como também dos outros órgãos do sentido, certo? Tato, certo? O movimento do corpo. Então, vamos trabalhar com essas ilusões que esses artistas belíssimos de várias áreas da arte criam para a gente, como essa imagem que vocês estão vendo aqui. Gente, isso aqui é impressionante. Isso se chama aqui a pintura em perspectiva, certo? Eu tenho aqui, isso tudo aqui não é um penhasco, não é um desfiladeiro, nada disso. Simplesmente é um piso com uma pintura, né, tridimensional, certo? E aqui faz com que as pessoas imaginem, com essa visualização que ele está aqui, que ele está em cima de algum objeto com uma profundidade muito grande, certo? Mas é apenas a forma como ele pintou que dá essa ideia tridimensional a essa imagem. Eles fazem muito isso nas intervenções urbanas, né? Que as pessoas fazem nos locais, nas paredes, no chão, para que as pessoas tenham essa sensação de que está em um ambiente totalmente diferente. Isso tudo a partir, olha aqui, de uma perspectiva visual. Olha para isso. Olha como fica imaginando assim a altura que você está, mas aqui tem o pé da pessoa, e pensa, não, essa pessoa vai cair nesse despenhadeiro aqui. E não é isso, é o tamanho da águia que eles fizeram, do peixe, enorme proporcionalmente às pessoas, certo? Mas simplesmente é uma pintura no chão, certo? Não é um desfiladeiro de verdade, mas se você olhar, você imagina que está em outro ambiente. Olha aqui. Por meio da arte, é possível criar ilusões com imagens e sons. De que maneira você acha que as ilusões podem ser criadas? Gente, é incrível o que o ser humano faz com a sua imaginação. O ser humano tem uma mente brilhante para fazer coisas incríveis. Olha para isso aqui, certo? Essa obra aqui. Então, você olha essa aqui, olha aquela imagem que nós vimos anteriormente da pintura no chão, certo? É bem interessante. Olha aqui. Aqui o pintor, né? Certo? Fazendo ainda a sua pintura, aqui dando uns retoques, uns detalhes na pintura. Isso aqui é uma calçada, como eu falei para vocês. Não tem nada diferente. É simplesmente a pintura que ele fez que dá essa ideia, certo? De que está em outro lugar. Que imagem a gente vê? A gente vê um desfiladeiro, um penhasco. E qual a ilusão que foi criada? Que tinha profundidade, que a pintura tinha uma profundidade. Se você fosse criar uma imagem, qual ilusão você criaria? Qual a ilusão? A de profundidade? A de distância? Eu já vi, tem uma colega minha que ela gosta muito de tirar foto como se estivesse segurando a lua, estivesse segurando, né? A lua, assim, ela coloca a mão aí, né? O sol tá lá no fundo, né? Que quanto mais distante, menor ele vai ficar. Então, você coloca aqui e como se estivesse segurando, né? É muito bonito. Quem gosta de fazer utilizar essa técnica, né, na fotografia. Olha aqui, artes visuais, perspectiva. Ao longo da história da arte, retratar o espaço tal como era visto era um desafio dos artistas.
As imagens, observe as imagens abaixo. Olha aqui, miniatura em compilação manuscrita das leis de Justiniano. Você vê aqui a pessoa está na altura da torre. E a árvore também está na altura das pessoas. Está tudo na mesma altura. Você imagina a torre de um castelo, é gigante. Uma árvore também é enorme, é mais alta que um ser humano. E as pessoas estão na altura da árvore. E aqui já tem outro tipo de imagem. Olha aqui. As pessoas, né? Aqui é Cristo entregando as chaves a São Pedro, certo? É uma pintura de Pietro Perugino. E aqui tem, né? Jesus Cristo, né? A imagem, né, de Jesus Cristo entregando as chaves do céu a Pedro. E aqui as pessoas, e aí você vê aqui as pessoas em determinada altura, as pessoas que estão mais distantes parecem menores. Você vê aqui a altura dos prédios, das árvores, maior que as pessoas. Então, aqui nessas duas imagens, a gente vê a diferença que eles criaram na perspectiva, certo? Então, qual das imagens está mais próximo da realidade? Por quê? Essa imagem aqui, olha, a imagem B. Porque na imagem A, está todo mundo do mesmo tamanho, seres humanos da altura das torres dos castelos, da altura da árvore. Então, não é real, né? O ser humano, se fosse um gigante daquele das histórias, né? Dos filmes, né? E aqui está realmente na realidade. As pessoas no tamanho proporcional, as que estão mais longe parecem menores, os prédios maiores que as pessoas e as árvores também. Então, tudo tem uma perspectiva. Quem está, né, em primeira visão, aí vai segunda visão, até criar o fundo da imagem, certo? Gente, volta para cá. Nas artes visuais, os artistas utilizam diversos recursos para criarem ilusões em suas obras. Na imagem de abertura desta unidade, por exemplo, vimos a paisagem criada pelo artista Kurt Werner em uma calçada. Nessa obra, ele utilizou uma técnica de ilusão de espaço chamada perspectiva. A perspectiva foi criada há centenas de anos atrás pelos artistas do Renascimento. Certo? Isso aqui tem muito tempo, tem mais de 500 anos. Certo? Essa técnica cria profundidade e volume nas imagens. A localização de cada elemento em uma pintura indica o tamanho que ela terá. Isso se chama proporcionalidade. Observe a imagem ao lado. Você vê a pessoa, ela está aqui na frente, ela está mais próximo de mim, então ela fica maior, e os outros elementos que estão mais longe parecem menores, certo? Os que estão mais longe. Aí, por que o homem parece maior que os prédios? Por quê? Porque o homem está mais próximo de quem está visualizando, ou seja, de mim que estou visualizando e vocês que estão visualizando o livro, ele está mais próximo de vocês. Quanto mais próximo, maior a imagem fica. E quanto mais distante, menor a imagem fica. Que jogos de ilusão. Utilizando esse jogo de ilusão com profundidade, o artista holandês Maurits Cornelis criou essas cenas intrigantes com essas gravuras. Em algumas celas, há escadas infinitas, nas quais sua personagem caminha em todas as direções. Olha aqui, olha. As pessoas sobem, descem e ficam assim, num looping sem fim, porque você não sabe se está subindo, se está descendo, para onde vai, para onde vem, porque tem escadas aqui, tem escadas do outro lado, tem escadas aqui, portas, certo? E você não sabe para onde as pessoas vão, olha, porque tem escada desse lado, tem escada desse lado, tem escada aqui. As pessoas passam, você não sabe se elas sobem ou se elas descem, certo? E aqui, elementos da perspectiva, aqui vai explicar mais ou menos como é que a gente entende
a imagem e como se criam as ilusões. Para construirmos a ilusão da perspectiva em uma imagem, é necessário levar em consideração alguns elementos. Vamos lá? Visualizar esses elementos? Olha aqui, o ponto de vista. O ponto de vista corresponde ao posicionamento daquele que olha, ou seja, o ponto de vista, você tem que imaginar daquela pessoa que vai olhar a sua imagem, certo? Então, a altura desse ponto de vista é de acordo com a altura de quem vai observar, certo? Assim, de acordo com o meu posicionamento, eu vou mudar esse ponto de vista. Nessa imagem aqui, o ponto de vista da pessoa está aqui nessa linha. Ela está observando o fundo, que seríamos nós que estamos olhando o livro. O ponto de vista é esse ponto aqui, centralizado na imagem. Eu estou olhando para esse fundo. Ok? Aí eu venho e traço a linha do horizonte. A linha do horizonte é uma linha imaginária que determina a altura dos olhos de um observador fixo. Nessa imagem, a linha do horizonte está entre o limite do céu e o solo. Então, aqui, olhem, a linha do horizonte é a linha que vai, olha, essa linha aqui, horizonte, é assim, e aqui é vertical, certo? Aqui é horizontal e aqui é vertical. A linha do horizonte é essa linha imaginária que determina a altura dos olhos de um observador fixo. Então, eu estou aqui nesse ponto de vista. Eu estou olhando para essa frente aqui. Mas a altura dos olhos, que seria essa bonequinha aqui, olha, ela está aqui, entre o solo e o céu, certo? Então, nós já traçamos, para fazer essa imagem, ele traçou o ponto de vista, que é esse fundo aqui, traçou a linha do horizonte, que é a altura dos olhos do observador fixo, que seria entre o céu e o solo. O ponto de fuga, que é o cruzamento do olhar do observador, ponto de vista, com a linha do horizonte, resulta no ponto de fuga. Olha aqui, olha o encontro dessas duas linhas. Então, o ponto de fuga é esse aqui, entre o ponto de vista e a linha do horizonte, certo? É esse ponto que o observador vai ficar concentrado. Então, eu tracei aqui. Então, aqui é que eu posso fazer o quê? Aquele joguinho de imagem que a pessoa vai lá, fica na frente, coloca na altura dos olhos e vai colocar o outro objeto como se estivesse aqui em cima da palma da mão da pessoa. Não sei se vocês estão conseguindo observar. Certo? Eu já tinha até uma aluna que mandou para mim essa foto. Ela e o irmão fizeram. Foi a Isabel. Isabel e Isaac. Fizeram esse joguinho já de imagens e mandaram para mim. Certo? Então, eu tenho que... A pessoa tem que estar olhando para esse, que é o chamado ponto de fuga, que é o cruzamento dessa linha imaginária que eu observei, que a pessoa vai estar na altura dos olhos dela, que é aqui entre o céu e o solo, e o ponto de vista dela. E a linha de fuga, que são as linhas imaginárias que convertem para o ponto de fuga, ou seja, é esse outro lado aqui, que vai chegar no ponto de fuga e ajuda a estabelecer a proporcionalidade das formas. Assim, quanto mais próximo daqui, menor será a imagem. E quanto mais longe do ponto de fuga, maior será a imagem. Ou seja, quem está mais longe desse ponto vai ficar maior. E quem está mais próximo do ponto de fuga ficará menor. Aí nós fazemos aquela ideia, aquelas fotos famosas que as pessoas fazem lá, segurando a Torre Eiffel, segurando a Estátua da Liberdade, segurando o Sol, segurando a Lua, segurando outros objetos que são gigantes, ou as pessoas atrás, as pessoas ficam lá atrás, e aí elas estão mais perto do ponto de fuga da pessoa, e o outro vai ficar mais longe desse ponto de fuga, certo? Vai ficar mais à frente, porque ele vai ficar maior, e quem está lá atrás, certo? Que vai ficar mais perto do ponto de fuga, vai ficar menor. E aí você consegue fazer aquelas fotos famosas que viralizam nas redes sociais, certo?
Vamos lá. Olha aqui que eu falei para vocês. Vamos lá. Ponto de fuga. Aqui, olhe. As pessoas vão olhar para esse fundo aqui. Eles estão perto do ponto de fuga. Como eles estão perto do ponto de fuga, eles estão menores. Quem está aqui mais longe do ponto de fuga parece maior. Olha aqui. Certo? É o que eles falam aqui. Agora que estudamos a aplicação da perspectiva, vamos criar fotos aplicando a perspectiva forçada, que é, as pessoas estão lá atrás, certo? E aí você cria essa ilusão na mente da pessoa que está olhando. Por quê? Porque você vai criar essa perspectiva. Você vê que pela sombra a pessoa não está segurando ninguém. Aqui pela sombra da pessoa ele não está segurando ninguém, só está colocando as mãos em cima. Mas como ele está longe do ponto de fuga, que será aqui, ele está longe, ele vai parecer maior. Eles que estão mais próximos do ponto de fuga parecem menores. Olha aqui, as duas crianças estão aqui atrás, o ponto de fuga é aqui. Opa, o ponto de fuga é aqui. Ele está mais longe do ponto de fuga, a pessoa vai tirar a foto aqui, olha aqui o resultado que aconteceu. Parece que ele está segurando os dois coleguinhas que estão lá atrás, mas parece que eles estão na mão dele. Essa é a perspectiva, certo? Se vocês conseguirem fazer em casa, mandem para mim, que eu vou ficar muito feliz. Eu já tive um aqui, se adiantou e mandou para mim. Op art. Outra forma de criar ilusões. Muitos artistas exploraram a ilusão em arte. O pintor húngaro, que é da Hungria, Victor Passarelli, desenvolveu uma pesquisa com formas geométricas e cores contrastantes. Em suas pinturas, ele criava, na ótica do público, uma ilusão de movimento. Vasarely foi considerado o percussor do op art. A expressão op art vem da língua inglesa e significa arte ótica. Isso porque os trabalhos deste artista criam no espectador ilusões de movimento. Um dos trabalhos mais conhecidos de Vasarely é a pintura Zebra, de 1937, composta por listas diagonais em preto e branco, curvadas, que criam uma ilusão tridimensional. Olha aqui, a pintura dele, você parece que elas estão se mexendo. É igual você, quando você vê aqueles círculos listrados, né? E você olha, depois parece que eles estão rodando. É essa ilusão aqui de movimento que é criado dessas linhas aqui, olha, com esse fundo preto, é só em preto e branco, que aí você pensa que ele está se movimentando. Se você olhar bastante tempo, você pensa que eles estão se movimentando, certo? É uma ilusão. Da mesma forma aqui, olha. O Tigre, de Victor Vasarely, olho sobre tela, também com linhas, olha aqui, que você imagina que eles estão se movimentando. O que as duas obras de Victor Vasarely têm em comum? As obras têm em comum as linhas curvas, que dão a impressão de movimento e volume. Você vê, assim, você percebe, né, as formas do que ele desenhou. Parece que eles estão vivos. Mas simplesmente isso são as linhas que ele cria. Aqui. Os trabalhos de op art geralmente são compostos com formas geométricas, e essas formas distribuídas por contrastes de cores criam ilusões de movimentos, clarões e distorções das formas. Certo? São essas cores, certo? Essas formas que eles dão, que dão a ideia, que a gente pensa que a obra está se movimentando, que ela tem volume,
certo? É a distribuição correta das cores, certo? Que faz com que a gente pense, quando a gente olha, que está em movimento, mas não está, que é o Arlequim, certo? Do próprio Vitor Vasarely. E aqui já é outra obra, as Lamparinas, certo? Refletindo a luz da lua. E aqui eu tenho aqui outra obra que você olhando, você pensa que estão em movimentos, olha. Então, vamos lá. Circule as imagens que têm apenas formas geométricas. Eu tenho aqui essa, que tem quadradinhos, e essas que têm retângulos. Aqui eu encontro também quadrados, certo? Eu encontro também quadrados, mas eu encontro outras formas que não são só formas geométricas. Aqui também eu tenho círculos, mas eu tenho outras formas que não são geométricas. Então, as únicas que têm formas geométricas é essa e essa. 3. Explique quais formas existem nas imagens que você não circulou. As imagens são compostas de outras formas geométricas e de formas livres, como eu mostrei aqui. Tem quadrados? Tem, mas tem outras formas que não são geométricas. Aqui, lembra um triângulo, certo? Lembra, porque ele tem essa pontinha aqui, ele não lembra só um triângulo. Aqui, lembra, parece um círculo, mas não é um círculo, certo? Aqui só tem esses círculos, o resto não são formas geométricas, como eu já tinha falado para vocês. Criando ilusões no palco, o teatro. Gente, eu amo teatro, já fiz curso de teatro, já apresentei teatro, eu amo teatro. Observe a imagem abaixo que mostra uma cena de uma peça teatral e seus vários elementos cênicos. Uma peça de teatro, certo? Aqui são cenas de Ploufft. Vamos botar aqui. Olha aqui. A iluminação é muito importante, pois ajuda a criar o clima apropriado de cada cena. Aqui, como é uma cena que fala de um fantasminha, então esse tom de cinza que eles colocaram na iluminação dá aquela ideia, né, de mistério. Né? A sonoplastia cria vários efeitos sonoros que enriquecem a peça teatral. Tem sons, vários sons que sonoplastas colocam, sonoplasta quem trabalha com som no teatro, no cinema, ok? Opa, essa bolinha tá rodando aqui por quê? E o cenário é composto de vários elementos como móveis, cortinas e pinturas, que também faz parte dessa criação da ilusão do teatro para levar você a realmente querer assistir essa peça, querer realmente ver tudo que está acontecendo e não sair de lá. Tudo isso tem que estar preparado para criar em você um chamativo para você assistir, certo? Vamos lá. Cada personagem tem seu figurino, que é composto principalmente pelos trajes e pela maquiagem. Você está vendo aqui a roupa dela toda branca, uma maquiagem bem carregada para poder dar um destaque no rosto, certo? Sapatos, ele também que representa o fantasminha Ploufft, ele também todo vestido, né? Como se fosse um fantasma, também com toda a maquiagem, um tênis branco, certo? Para levar essa ideia do fantasma. Uma cena da peça Ploufft, Fantasminha, interpretada pela Companhia Vila Teatro, em São Paulo. Em sua opinião, de que maneira cada um desses elementos cênicos contribuem para criar a ilusão do teatro? Foi tudo aquilo que eu já falei. Cada elemento desse serve para fazer com que você se prenda à cena, assistir da mesma forma que um filme, que uma novela. Todos os elementos são pensados estrategicamente para você ficar lá preso assistindo. Se não tiver uma boa música no filme, se não tiver uma boa imagem no filme, um bom desenho, você não vai assistir. Pode ter certeza. O palco é um local onde se criam ilusões. Em diversos espetáculos musicais e teatrais, cantores e atores simulam voos e caminhadas soltos no espaço, fantasmas conversam com os vivos,
Cães e gatos falam, cozinham e dirigem carros. Isso vocês veem em todas as apresentações, nos filmes. Teve agora não, né? Tem um filmezinho que os animais falam, né? Tudo. Sempre com a intenção de despertar a imaginação do público, os dramaturgos, que são os que fazem as peças de teatro, os roteiristas, que criam o roteiro da peça, criam diversas histórias em ambientes incríveis. Essas histórias são montadas por diretores, dançarinos e atores que utilizam fantasias, maquiagens, máscaras, luzes e cenários. Todas essas ações e recursos têm como objetivo construir a ilusão nessas apresentações. Gente, tudo no teatro, na novela, como eu já falei, nos filmes, é tudo elaborado propositalmente para chamar a nossa atenção, senão a gente não iria assistir. Se não tivesse tudo lá produzido, a música, o fundo, o som, as cores, se não tivesse isso, ninguém assistia filme, ninguém assistia desenho, ninguém assistia nada. Vamos lá, ler o texto aqui da peça Pluft. Eu tenho um livrinho dele. Se eu achar, eu mando foto para vocês. Aqui é a mãe. Pluft, chega de remexer tantas coisas. Aí Pluft larga o espartilho no chão, passeia na cena à procura do que fazer. Vamos brincar, vem, finge que sou gente. Veste-se de fraque e de cartola. Aqui, entre parênteses, são as ações do ator na peça, certo? A fala vem fora do parêntese, certo? Dentro do parêntese é como ele vai se portar no palco. Aí vem a mãe, sem vê-lo, ela não está olhando. Chega dessa desordem, meu filho. Você acaba acordando o tio Gerundo. E ela olha para o baú. Então, é o movimento que ela vai fazer ao falar, né? Você vai acordar seu tio Gerúndio. Ela olha para o baú. Isso aqui são os comandos da cena. Aí, Pluft, de pé em pé, ou seja, pé em pé, chega por detrás da cadeira da mãe e grita, A mãe leva um grande susto e deixa cair as agulhas de tricô. Ela, quando toma um susto, larga tudo. Certo? Já que está entre parênteses, que está mostrando como é que ela tem que fazer na cena. Eu sabia que você também tinha medo de gente. Peguei mamãe com medo de gente, peguei mamãe com medo de gente. Esse é um trecho de Pluft, o Fantasminha. Questão 2. Que personagens aparecem nesse trecho do roteiro? Quais são os dois personagens? O Fantasminha Pluft e a mãe, certo? 3. Como é possível identificar quais são as falas das personagens e quais são as indicações que devem realizar? As indicações da ação estão entre parênteses, foi o que eu falei para vocês. Aqui mostra o que eles devem fazer na cena antes das falas das personagens. Olha aqui, antes e depois, certo? Não é só antes, não. É antes, como tem aqui, e depois das falas. Depende da situação, do que vai acontecer na cena. Aqui, se vocês tiverem a possibilidade de fazer, é montar uma maquete do cenário da peça Fantasminha Pluft, certo? Aí vocês vão ver esse texto aqui, esse trecho da peça, e vão descrever um cenário parecido com esse. Se vocês tiverem como fazer, podem fazer e mandar foto para mim. E agora, criando ilusões por meio do som. Como criar trovões dentro de um teatro? Ou criar um clima de perigo em um filme? Olha aqui são as cenas do filme O Tubarão, de Steven Spielberg. Gente, Steven Spielberg é o gênio do cinema. Ele consegue fazer coisas incríveis com a ilusão, certo? No cinema. Tem o filme Tubarão, tem aquele do dinossauro Jurassic Park e outros filmes que ele já produziu. Ele é o gênio na criação de ilusões nos filmes. A resposta a essas perguntas está na sonoplastia. Sonoplastia é a técnica de manipular sons para criar efeitos sonoros, como trovões, barulhos de veículos, utilizar trilhas musicais para criar sensação de tensão, alegria, dentre outros. Gente, quando a gente está assistindo um filme,
E o filme é engraçado, sempre tem aquela música, né? Que faz você já se animar. Quando a cena é de tristeza, é aquela música mais melosa, que leva a gente a refletir, a chorar, a pensar na vida. Certo? Então, como eu já falei, né? No teatro, no cinema, as coisas são pensadas para chamar a nossa atenção. O recurso dos sons como forma de comunicação é utilizado desde os primórdios da humanidade, seja com assovios ou com outros recursos como apitos e tambores. Foi na Grécia Antiga, no entanto, que a imitação dos sons começou a ser utilizada para um fim artístico, dando origem à sonoplastia. Como recurso cênico, ela tornava as peças mais realistas, função que desenvolveu desde então. Gente, nós sabemos que o teatro surgiu na Grécia. Então, claro que eles tinham que desenvolver várias técnicas para chamar a atenção, até porque naquela época ainda não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Vamos lá? No século XX, a sonoplastia ganhou novos espaços de aplicação, como no cinema, no rádio, passou a ser empregada em filmes e radionovelas, criando ambientes sonoros. Coube à sonoplastia operar todos os efeitos sonoros, planejar os efeitos e as sensações que cada música ou som passará para o espectador e também para os atores. Porque se o ator também não tiver aquela sensação naquela cena, ele não tem como passar a emoção também. Ele tem que ter todas essas sensações. Nas cenas, a paisagem sonora do filme, o som do sapato ao tocar o chão, a faca cortando uma maçã, o rangido da porta e o som de um trovão. Gente, tudo isso faz parte. Quando você está no local, aí eu já fiz isso com vocês não, com quem foi meu aluno no ano passado, ainda no comecinho do ano, antes da pandemia. E eu pedi para vocês fecharem os olhos e imaginassem determinadas cenas. E eu lembro que muita gente disse, quando eu falava, né, cada elemento da cena, teve muita gente que disse que viu, que percebeu, que observou. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai sendo trabalhada quando a gente vai falando. E eu lembro que eu colocava para vocês ouvirem. E aí vocês diz que sentiam as sensações do que estavam ouvindo, dos pássaros cantando, do barulho da água caindo, certo? Então, tudo isso, todos esses sons trazem sensações diferentes para as pessoas. E no teatro, no cinema, na TV, tudo isso faz um conjunto. Se você pegar um filme mudo, certo? Que foi os filmes lá da década de 20, de 1920, 1930, era o cinema mudo ainda, ele não tinha som, você vai ver que é totalmente diferente de um filme com sonoplastia, certo? Procurem na internet, cinema mudo, Charlie Chaplin, procurem e vocês vão ver a diferença. E aqui, quais os objetos que estão sendo manipulados pelo sonoplasta? Olha aqui, ele está com um tecido aqui, certo? Qual a referência o sonoplasta está utilizando para criar o som? Ele está seguindo aqui, olha, o roteiro, certo? Da cena. Ele vai ter lá, até determinada cena tem tal som. Aí ele já sabe, pega lá o material que ele vai fazer aquele som, que ele vai produzir aquele som para aquela determinada cena. Todos que fazem parte do teatro, ou da novela, ou do cinema, têm um roteiro que vai ser seguido, que vai dizer o que vai acontecer em cada cena. Vamos lá responder algumas questões aqui. Para imitar os sons que podem existir na paisagem sonora de uma peça de teatro ou radionovela, os sonoplastas utilizam diversos objetos. Quais objetos você usaria para reproduzir os sons abaixo? Som de trovão. A gente pega aquelas chapas de raio-x. Acho que já viram até em desenho, né? Tem lá a pessoa pegando a chapa, lá, né? Aí vai fazendo barulho. Som de chuva. Arroz dentro de uma lata. Pega assim, aí, vira a lata de um lado e do outro, com um pouquinho de arroz. E você vai ver. Vira bem devagarzinho e você vai ouvir o som. Som de galo cantando. Copo de madeira. Gente, tinha um brinquedinho antigamente que você puxava uma cordinha, um barbante encerado. Eu não sei que cera era aquela. E era num copinho de
de madeira, eu acho. Aí você puxava, parecia o som de um galo cantando mesmo, parecia um galo cacarejando. Era muito engraçado. Isso vendia na feira, né? Hoje acho que não vende mais, não. Mas era muito interessante. Som de fogo, celofane amassado. Você pega realmente o papel celofane e sai amassando, você vai ouvir, parece que o som do crepitar do fogo na madeira. É bem interessante. E vocês tentem fazer outros sons em casa com outros objetos. Aqui, olha. Até o papel, olha. Se você fechar os olhos e botar aí, parece que alguma coisa está realmente queimando, sendo crepitado. Mas é o papel sendo amassado. Então, várias coisas que vocês pegam podem fazer sons diferentes. E vocês podem até tentar mandar para mim depois, certo? Isso aqui vocês não vão fazer, certo? A questão 2 da página 44, vocês não vão fazer. Ilusões na dança. Gente, eu não sei dançar. Eu não tenho, como diz o povo, eu não tenho malemolência para dançar. Já tentei, viu? Tentei, entrei em grupo de coreografia, mas não deu certo. A dança é para poucos, né? Para quem gosta de dançar, para quem tem habilidades. Cada um tem sua habilidade, né? Eu tenho para teatro. Para teatro eu tenho. Agora, para dança eu não tenho. Infelizmente, acho bonito quem dança bem. Na dança. Com a dança podemos conhecer melhor os movimentos do nosso corpo. Tem uma aluna, ela está de manhã agora. Islaine. Gente, ela tem um corpo elástico. Gente, ela fazia acrobacias incríveis. Ali sim. Ela aumenta a nossa energia, a nossa concentração. Além disso, por meio da dança, expressamos nossos sentimentos. Uma dança pode ser individual, como o balé, né? Tem aqueles solos, né, que já são chamados solos. E as danças coletivas, certo? E aqui vocês veem um grupo de dança fazendo movimentos. Um movimento parecendo de uma onda, certo? São alunos de um grupo de dança da comunidade em São Paulo. Qual o movimento que os dançarinos parecem? Como falei, né? Parece uma onda, né? Como eles conseguiram fazer esse movimento? Olha aqui, ó, eles estão segurando uns nos outros e fazendo esse movimento aqui. Vão para um lado, vão para o outro. Não olhem para mim muito, porque eu estou pagando mico. Eu não sei dançar, meu corpo é duro. Então, eles saíram se movimentando. Quem dança muito bem. Quadrilha mesmo. Quadrilha, eles fazem uns movimentos, umas coisas muito bonitas. O nado sincronizado, minha gente, não é dança, né? É um esporte. Mas é uma coisa incrível. Eles conseguem fazer movimentos assim, dentro d'água, né? Incrível. Cada pessoa tem sua habilidade. Elementos de um espetáculo de dança. Para que a dança aconteça, é preciso escolher primeiro a música. A dança, ela só existe por causa da música, que pode ser gravada ou tocada ao vivo. Depois da escolha da música, é criada a coreografia, ou seja, que é a dança em si, os movimentos que serão combinados com a música, certo? E aí os dançarinos vão treinar, ou seja, o treino é o ensaio, né? Como podemos ver na imagem acima, o espaço do ensaio tem que ser amplo e arejado. Nesse local, o dançarino repete movimentos, gestos e passos propostos na coreografia. Os dançarinos podem usar sapatos, sapatilhas ou ficar descalços. A roupa usada em uma apresentação da dança é chamada de figurino. Ela deve ser leve e facilitar a movimentação. E pode ser feita de tecidos diferentes e coloridos, como podemos ver na imagem. Olha aqui. Aquele mesmo grupo que estava lá em cima com a roupa, né, o figurino da apresentação. Aqui, eles estão todos com esse figurino. No ensaio, eles não estão com figurino, mas eles estão com roupas bem leves para facilitar o movimento deles. Eles estão descalços, certo? Mas muitos usam sapatilha, principalmente, né, as bailarinas de balé clássico, né, usam aquelas sapatilhas com ponteiras, né? Olha aqui, eles se apresentando, certo? Todos descalços, com o figurino para essa dança específica. E cada tipo de dança tem balé contemporâneo, balé clássico, e tem, né, dança de salão, e tem samba, tem tantos estilos, né, de dança, né?
Dança e ilusão. Observe a imagem abaixo, trata-se da cena do espetáculo Samwade, Rua do Encontro, do coreógrafo Ivaldo Bertazzo. Gente, esse coreógrafo, eu acho que é um senhor de idade que eu já vi muito na televisão. Nessa dança, os corpos em movimentos conseguem formar desenhos sinuosos que serpenteiam no espaço. Isso não seria possível com apenas um corpo, mas com um grupo de dança, de pessoas dançando, podemos criar a ilusão, como nesse caso, de uma serpente. A coreografia segue o ritmo dos instrumentos de percussão. A música indiana foi uma das principais inspirações para Samwade, palavra que significa harmonia em hindu. A trilha do espetáculo de 2004 foi baseada em escrituras sagradas do hinduísmo e fala de iluminação e entendimento. Além da filosofia, o toque oriental foi dado por uma dançarina indiana e 7 ritmistas. Olha aqui a dançarina. Gente, se vocês puderem assistir filmes indianos, vocês vão ver o que é coreografia, o que é dança. Gente, todos os filmes indianos têm muita dança, muita cor. Certo? Se vocês puderem assistir filme indiano, quem tem Netflix em casa, puder assistir os filmes indianos, vocês vão ver. Os filmes indianos, inclusive, eles são livres, né? Eles não têm uso de álcool, porque eles são hindus não podem beber álcool. Então, assim, é bem interessante, viu? Vocês assistirem filmes indianos, tem muita dança, muita coreografia. Aqui, o bailarino Ivaldo Bertazzo nasceu em São Paulo em 1949. Além de bailarino, ele é coreógrafo, ou seja, ele cria dança, terapeuta e educador. Quando tinha 16 anos, apaixonou-se pela dança e decidiu o que seria. Sua pesquisa com a dança começou há mais de 40 anos. Com o objetivo de melhorar o movimento corporal, desenvolveu uma proposta educacional voltada para todos os públicos. A partir disso, criou os cidadãos dançantes. Certo? O cidadão dançante, ele não é um dançarino ele não é profissional, é uma pessoa como nós que busca na dança uma qualidade de vida melhor. De acordo com a proposta de Bertazzo, quando a pessoa pratica a dança e seus movimentos, ela melhora a relação com seu corpo, com sua mente e com o meio em que vive. Ele mesmo, eu já assisti várias palestras dele na TV e ele mostrando alguns movimentos que podem ser feitos por qualquer pessoa para conhecer o seu próprio corpo, dar até uma melhorada nos movimentos, né, nas articulações, tal. É bem interessante se vocês também procurarem o nome dele na internet, olha aqui, Ivaldo Bertazzo, certo? E ver alguns vídeos dele mostrando algumas técnicas para você conhecer o seu próprio corpo. Aqui a apresentação, certo? Aos alunos do tá certo. Aqui foi da apresentação que ele fez. Aqui também é outra proposta de atividade, certo? Mas também só se vocês tiverem condições de fazer essa atividade aqui, porque ela usa papel machê. Papel machê, vocês têm que produzir o papel machê, certo? Eu até já fiz a técnica do papel machê com vocês, que é pegar papel, picar, colocar cola, deixar lá, né, de molho, tudo. Então, assim, ele tem uma despesa muito grande para fazer esse material, então, assim, eu não vou colocar para vocês fazerem, mas é para fazer essa representação aqui do Boitatá, que é um dos personagens do nosso folclore, certo? Então, aqui seria a atividade que vocês fariam, mas a gente não vai trabalhar com isso. E aqui o que vocês estudaram, né? A ilusão nas artes visuais, o pop art, os elementos cênicos, sonoplastia e um espetáculo de dança, certo? Tudo sobre ilusões vocês estudaram. E aqui é o livrinho Pluft ou Fantasminha. Se eu achar esse livro aqui em minha casa, eu tiro uma foto para vocês e mando lá no grupo, certo? Eu tenho quase certeza que eu tenho esse livro aqui em casa, certo? Esse é um outro livro indicado, Ilusões de Óticas Incríveis. Esse livro fala sobre vários tipos de ilusão de óticas que vocês podem fazer, certo? Então,
A nossa aula de artes vai até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!